Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Eu sou a professora Amanda Ferreira, professora do componente curricular Gestão de Resíduos, e estou aqui para tratar da nossa segunda aula, referente à problemática ambiental, de saúde pública e problemas operacionais de resíduos sólidos. A primeira pergunta que nos cabe fazer é quais seriam os possíveis impactos do gerenciamento inadequado ou do não gerenciamento de resíduos sólidos. Bom, nós podemos pensar em 4 categorias de problemas. Os problemas operacionais, que são os problemas ligados ao processo de gerenciamento de resíduo sólido. Os problemas ambientais, os problemas sanitários e os problemas relacionados à saúde humana. Em termos gerais, para problemas ambientais, podemos falar em poluição do solo, poluição da água e poluição da atmosfera, sendo que esses problemas ligados aos problemas ambientais trazem também efeitos diretos sobre a nossa qualidade de vida, a nossa saúde e também a qualidade ambiental. Antes de falar das contaminações ambientais, dos possíveis problemas ambientais, do não gerenciamento de resíduo sólido ou do seu gerenciamento inadequado, nós precisamos conhecer quais são os principais contaminantes que causam os efeitos no meio ambiente. Aqui eu queria abrir um parêntese sobre a importância da leitura do material suplementar que é enviado a vocês. Ele é muito importante, pois ele traz detalhadamente as explicações do conteúdo, por isso não os deixem de ler, ok? Vamos lá! Sobre os principais contaminantes, nós podemos destacar a matéria orgânica dissolvida, expressada pela demanda química de oxigênio, ou carbono orgânico total, expressado incluindo o metano, os ácidos graxos e os compostos mais refratários, como úmicos e fúvicos. Entre os macrocomponentes inorgânicos, podemos destacar o cálcio, o manganês, o sódio, o potássio, a amônia, o ferro, o magnésio, o cloro, o dióxido de enxofre e os bicarbonatos, certo? Entre os metais pesados, nós podemos destacar o cádmio, o cromo, o cobre, o chumbo, o níquel e o zinco. E compostos mais orgânicos ainda derivados do petróleo, que incluem os hidrocarbonetos aromáticos, os fenóis e compostos clorados alifáticos. Dentre os primeiros problemas que vamos falar aqui nessa aula, destacamos a poluição do solo. Para entender por completo do que se trata a fração solo e o que é o solo, eu estarei enviando um vídeo adicional para vocês, ok? Bom, mas a poluição do solo parte a partir da alteração das características físicas, químicas e biológicas do solo, construindo-se num problema de ordem estratégica e séria ameaça à saúde pública. O que podemos dizer é que o resíduo sólido proporciona o processo de degradação do solo, seja em seus aspectos físicos, químicos ou biológicos. Dentre os impactos físicos que o resíduo sólido pode trazer no solo, a gente destaca mudanças na cor, mudança na estrutura do solo, mudança na densidade ou na compactação do solo. Ao dispor uma grande quantidade de matéria orgânica sobre um solo, naturalmente o solo vai mudar de cor, ele vai ficar mais escurecido. Então, assim, a gente tem a mudança de um dos padrões físicos do solo. Uma outra característica é a estrutura do solo e a forma que as partículas do solo se agregam. Com maior presença de matéria orgânica, ela pode ficar mais agregada ou menos agregada, dependendo da quantidade de matéria orgânica. Quanto à sua densidade, que está relacionada automaticamente ao nível de compactação do solo, quanto maior for o peso ou a quantidade de resíduo sólido que a gente coloca em cima de um solo, naturalmente ele vai sofrer maior compactação e se tornará mais denso. Dessa forma, padrões como porosidade, capacidade de infiltração também serão alterados. Quanto aos impactos químicos, as mudanças que podem acontecer estão relacionadas à quantidade e tipo de nutriente que passa a ser disposto no solo. Então, a gente pode alterar tranquilamente o seu pH ou ter a toxidez por algum elemento químico, como, por exemplo, os metais pesados, como já mencionado. E os impactos biológicos se dão às mudanças dos padrões e formas de vida existentes no solo, tanto pela extinção de determinadas espécies que existiam, como minhocas, algum tipo de fungos, bactérias que são benéficos ao solo,
para a substituição de organismos que não são benéficos ao solo e que podem também nos causar doenças e nos trazer algumas patologias. Um outro problema ambiental corriqueiro é a poluição de ambientes aquáticos, ou seja, a poluição das águas, sejam elas subterrâneas ou superficiais, em função do tratamento ou disposição inadequada de resíduos sólidos. Então, a gente pode elencar essas poluições também em poluições físicas, química, bioquímica e biológica. No que diz respeito à poluição física, nós podemos tratar relativamente sobre dois aspectos, sobre o aumento da turbidez e o aumento da temperatura. Além disso, podemos falar sobre a mudança de padrões, como a capacidade de escoamento de um corpo hídrico por meio da formação de bancos de lodos ou bancos de sedimentos inertes, ou seja, sedimentos e resíduos que não vão se decompor. No que diz respeito ao aumento de turbidez, nós estamos falando da redução da sua capacidade de visibilidade, né, no que diz a transparência do corpo hídrico, o que acaba diminuindo a radiação solar que infiltra dentro desse corpo híbrido, dificultando a visibilidade e a busca por alimentos de determinados animais que podem viver nesse lugar. Além disso, com menor penetração da radiação solar, nós temos o quê? Uma diminuição da produtividade primária líquida dos organismos que vivem na água e que dependem da radiação solar para a sua reprodução. O aumento da temperatura também é uma característica física. Em função do aumento, esse aumento implica a diminuição de oxigênio. O aumento da temperatura se dá em função da decomposição da matéria orgânica e da multiplicação de determinados organismos que se favorecem nessa situação, causando um aumento da taxa metabólica e da taxa de respiração dentro dos corpos hídricos, automaticamente diminuindo a proporção de O2. No que diz respeito aos bancos de lodos e bancos de sedimentos inertes, está relacionado ao impedimento do fluxo natural de um determinado corpo hídrico, o que acontece em função da disposição de uma grande quantidade de resíduo que é colocado ali, que o resíduo não se decompõe, como por exemplo materiais de construção, plástico, resíduos volumosos, como pneus, eletrodomésticos usados, que corriqueiramente as pessoas acabam descartando em algum corpo hídrico, principalmente no que diz respeito a corpos hídricos urbanos, né? E também aos bancos de lodo. Os bancos de lodos acabam se formando em função da grande quantidade de matéria orgânica e a grande reprodução de determinados organismos aquáticos, fazendo com que diminua também a vazão desse corpo hídrico e alterando a sua capacidade de vazão, né? Essas características, a mudança das características físicas pela poluição das águas por resíduos sólidos, provoca uma quebra no ciclo vital das espécies, tornando os ambientes muitas vezes estéreis. No que diz respeito à poluição química dos ambientes aquáticos, as principais causas estão relacionadas às indústrias, em termos gerais, né? Seja elas de detergentes não biodegradáveis, as de resíduos tóxicos, a indústria de produção de papel, de açúcar, de cana-de-açúcar, né? Usos de pesticidas, usos da agricultura de insumos exageradamente e resíduos diversos dispostos em corpos hídricos, sejam eles urbanos ou não. Então, em cidades como Santarém, por exemplo, e outras cidades no interior da Amazônia, que tem muitos corpos hídricos no meio da cidade, a gente pode observar uma série de resíduos que é disposto, né? Muitas vezes as pessoas dispõem até animais que morreram, acabam jogando no corpo hídrico. Então, tudo isso também traz impacto, tá? No que diz respeito à poluição química, a gente pode ter uma alteração no pH da água, formando correntes de acidez, por um aumento de acidez, né? E a formação também de águas duras, né? A água dura que é predominantemente causada pela presença de sais de cálcio e magnésio, e também de águas tóxicas, em função da grande quantidade de determinados elementos químicos, sejam eles metais pesados, materiais orgânicos, todos os materiais que são dispostos aí de forma irregular nos corpos hídricos, né? No que diz respeito a isso, a gente tem que ressaltar aqui também a importância não só do resíduo urbano, do resíduo industrial, mas do resíduo da agricultura industrial, em grande escala, para que a gente possa conversar aí também nos próximos slides. A poluição química da água, ela causa possível alteração nos modos de vida e até mesmo a seletividade de espécies.
Como estávamos dizendo, uma das características da água que pode ser alterado em termos químicos é o seu pH, em função da disposição de resíduos de forma diversa, de resíduos orgânicos e diferentes elementos químicos. Como eu tinha falado no slide anterior, é importante a gente considerar aí a importância da agricultura residual, né? Como se fala no sentido de uso de insumos agrícolas e adubação, o uso exagerado desses insumos ou aplicados em épocas e horários inadequados pode fazer com que a chuva cause o escoamento desses resíduos ou do excesso do insumo agrícola utilizado para dentro dos corpos hídricos, trazendo uma série de efeitos, tanto como alteração do pH, como outras alterações químicas, provocando águas duras, multiplicando o processo de organismos, né, de reprodução de organismos, até mesmo causando a eutrofização de corpos hídricos. Neste sentido, a gente tem que considerar a importância também da agricultura para esse processo, da agricultura não planejada, da agricultura residual, dentro desse processo de contaminação de corpos hídricos. Também se faz necessário destacar a necessidade de tratamento adequado de resíduos orgânicos, uma vez que esses resíduos liberam uma grande quantidade de chorume. O chorume é o líquido proveniente da decomposição do material orgânico, é aquele líquido que escorre quando a gente está mexendo no nosso lixo. E esse chorume ele tem um alto poder contaminante, tanto no solo quanto nos corpos hídricos. Ainda no que diz respeito à contaminação química de corpos hídricos, a gente tem que destacar o potencial de contaminação dos metais pesados. Às vezes nós podemos pensar que os metais pesados estão presentes apenas em atividades industriais, mas não. O nosso resíduo domiciliar tem uma grande quantidade de metal pesado. Então, o cobre, o ferro, o manganês, molibdênio, zinco, cobalto, níquel, vanádio, alumínio, prata, cádmio, cromo, mercúrio e chumbo estão entre as grandes quantidades que são dispostos todos os dias de metais pesados através da sua decomposição, que vai para o solo, acaba infiltrando, chega ao lençol freático ou até os nossos corpos hídricos. Se presentes em elevadas concentrações, retardam ou inibem determinados processos biológicos, aeróbicos e anaeróbicos dentro dos corpos hídricos e podem ser tóxicos para os organismos, inclusive nós, seres humanos. Quem nunca ouviu falar aí da intoxicação de seres humanos por mercúrio, proveniente da degradação natural no meio ambiente, mas também da atividade de mineração? Então, devemos considerar esse fator com a contaminação de metais pesados e também a importância da mineração e geração de rejeito dentro da contaminação de corpos hídricos. Os resíduos podem ser encontrados, os metais pesados podem ser encontrados em uma grande diversidade de resíduos. Então, aqui, como por exemplo, nós temos nas lâmpadas, pilhas galvânicas, baterias, restos de tinta, restos de produtos de limpeza, óleos lubrificantes usados, solventes, embalagens de aerosóis, componentes eletrônicos descartados isoladamente, resíduos de produtos farmacêuticos, medicamentos com prazo de validade vencidos, que são descartados diretamente sobre o meio ambiente ou no lixo comum, no resíduo comum domiciliar, lataria de alimento, plástico descartado, dentre outros, inclusive da própria parcela da matéria orgânica do resíduo que produzimos. Como estávamos falando dos resíduos orgânicos, é importante destacar a quantidade de metais pesados que a gente pode encontrar nos resíduos sólidos urbanos, ou seja, aqueles que saem diretamente das nossas casas para uma área que pode ser disposta de forma inadequada, como o caso dos lixões que a gente conhece, né? Então, por exemplo, aqui no resíduo orgânico, a fração da matéria orgânica, que nós já sabemos que é mais do que 50% do resíduo gerado, aparece como principal fonte dos seguintes metais pesados: o níquel, mercúrio, cobre, chumbo e zinco. Os plásticos aparecem como a principal fonte de cádmio, chumbo e cobre e se manifestam em quantidades importantes nos metais ferrosos. Já o papel é uma grande fonte de chumbo. Os resíduos brasileiros são caracterizados pelas seguintes proporções de metais pesados. Então, 0,2 microgramas por quilograma de mercúrio, 3 de cádmio, 224,5 de chumbo, 316 de zinco, 156 de cobre, 12 de níquel e 68 microgramas por quilograma de cromo, nas proporções encontradas dentro dos resíduos sólidos domiciliares no nosso país. No que diz respeito
a poluição bioquímica das águas, nós podemos destacar aqui a redução dos níveis de oxigênio, que pode provocar completa extinção da fauna e da flora de um determinado corpo hídrico. Isso em função da alta demanda bioquímica de oxigênio, provocada pela grande quantidade de matéria orgânica presente nos corpos hídricos. Para a gente ter ideia que, em termos de comparação, a demanda bioquímica de oxigênio do lodo do esgoto, não é nem do esgoto, é do lodo do esgoto, é de 300 microgramas por litro, segundo Lima, 2004. Já do chorume é de 10.000 microgramas por litro, ou seja, é uma demanda muito maior. E com o aumento da DBO, os micro-organismos aeróbicos desaparecem, permanecendo apenas os micro-organismos anaeróbicos, que dentro do seu processo de respiração, acabam liberando uma grande quantidade de metano para a atmosfera, que é um gás de efeito estufa, como falaremos mais à frente. Um exemplo dessa degradação pode ser provocada pelo aumento da DBO na indústria de álcool açucareira, ou seja, das indústrias que produzem álcool, que produzem açúcar, que produzem cachaça, e a sua disposição de resíduos líquidos e sólidos em corpos hídricos. No que diz respeito à poluição das águas e à mudança de suas características biológicas, assim como o solo, as mudanças das características físicas, químicas e bioquímicas pode provocar totalmente a mudança das formas de vida que existe em um corpo hídrico, causando a extinção de determinadas espécies e o surgimento de outras espécies, de espécies que eram mais equilibradas em termos ambientalmente falando, para espécies que podem se reproduzir exacerbadamente, liberar determinadas toxinas no corpo hídrico, né? Provocando assim uma alteração ambiental e também para a nossa saúde, se nós ingerirmos essa água contaminada. Então, por exemplo, a gente pode aumentar a quantidade de coliformes fecais por causa da disposição de esgotos, aí a gente não está falando unicamente de resíduos sólidos, né? A gente está falando de esgoto também. Resíduos que possam produzir transformações biológicas consideráveis, os resíduos que mais podem fazer isso é a matéria orgânica e também os metais pesados, mas os resíduos de uma forma geral liberam compostos químicos que vão alterar as características físicas e químicas da água, por exemplo, como estávamos falando lá. Se há um aumento da turbidez, nós vamos ter uma diminuição da incidência de radiação dentro do corpo hídrico, ok? Isso faz com que a produtividade primária líquida daquele corpo hídrico, pela reprodução e produção de energia de suas algas existentes dentro do corpo hídrico, vai diminuir. Então, esses organismos vão ter a sua reprodução alterada e sua quantidade de indivíduos dentro do ambiente pode diminuir. Um outro ponto relativo ao aspecto físico de turbidez, que influencia no processo de mudança biológica, é a diminuição da visibilidade. Se aumenta a turbidez, os animais que vivem naquele corpo hídrico vão ter a sua visibilidade alterada em função do aumento da turbidez. Isso pode prejudicar na busca por alimento dentro do corpo hídrico, fazendo com que algumas espécies fiquem mais ou menos vulneráveis, podendo ser extintas dentro de algum corpo hídrico, provocando assim, então, o total desequilíbrio e alteração das espécies que existem. Então, esse é um dos exemplos de como a mudança de uma das características da água em função da disposição de resíduo sólido pode alterar a característica biológica de um corpo hídrico, né? A gente pode considerar também a presença de nitratos e fosfatos e a reprodução de água. Com a grande quantidade de nutrientes, de nitrogênio e fósforo, as algas começam a se reproduzir de forma maior, podendo provocar a eutrofização dos lagos e dos rios e dos corpos hídricos e das áreas de que as águas ficam, né, acondicionadas para que a gente possa, dos reservatórios, né? Então, a gente tem um exemplo aqui de Lima 2004, que o uso de alga eutrofizada contaminada com nitrato, por exemplo, pode causar danos em bebês recém-nascidos, reduzindo a capacidade de transporte de oxigênio para o cérebro. Isso é uma coisa muito séria. Estudos recentes também mostraram a relação entre a microcefalia, existente nos casos principalmente relacionados ao Nordeste, e o consumo de água contaminada. Como assim? No ano que teve muita incidência da Zika, também foi um ano de seca severa no Nordeste. Então,
Os reservatórios tiveram seus níveis muito rebaixados e uma grande reprodução de micro-organismos e algas aconteceu, fazendo com que aumentasse a quantidade de matéria orgânica presente ali, em função da evaporação da água, maior proliferação de algas e liberação de toxinas, o que está diretamente relacionado com um número elevado de casos de microcefalia naquela região, aliado a contaminação, né, a incisão da doença de Zika vírus. Bom, continuando falando aqui sobre o processo de degradação química e as alterações biológicas que podem acontecer ou bioquímicas. Como já falamos, a presença de fósforo e nitrogênio pode causar alterações nos corpos hídricos. O fósforo, ele é um dos indicadores de qualidade da água e quando está em níveis acima do normal, provoca o processo de eutrofização. Pausa. Nós estamos no Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas. Você sabe o que é o processo de eutrofização de lagos, rios e corpos hídricos? Eu vou deixar vocês fazerem uma pesquisa para me responder na próxima aula síncrona, tá bom? Aguardo vocês. Então, esse nutriente ele é muito importante para os organismos que degradam matéria orgânica. E quando se tem grandes quantidades, esses organismos acabam se multiplicando mais e tomando conta do ambiente, o que favorece o processo de eutrofização. O fósforo se encontra em determinados efluentes sob forma de compostos orgânicos, principalmente nos polifosfatos e nos ortofosfatos. Como eu já tinha falado anteriormente, é importante a gente considerar aqui o excedente da agricultura. Por exemplo, quando a gente fala assim, enquanto profissional da agricultura, enquanto agrônomo, que se faz necessário compreender os aspectos técnicos no momento de se fazer a adubação e se fazer os cálculos adequados de adubação e de calagem, que é o processo de neutralização do pH do solo, nós não estamos falando isso à toa. Porque se você coloca uma grande quantidade de adubo ou de calcário, você vai estar desperdiçando tanto seu recurso como podendo provocar um dano ambiental. Porque esse excedente não será absorvido pelo solo nem pelas plantas e na primeira chuva será carreado para os corpos hídricos, favorecendo o quê? Uma concentração maior desse nutriente no corpo hídrico, portanto, favorecendo também o processo de eutrofização. Por isso, devemos considerar esse aspecto. O nitrogênio também pode ser um indicador de qualidade da água, bem como indicador de contaminação por resíduo sólido ou por chorume, tá? Quando há presença de nitratos, indica a presença que a matéria orgânica foi totalmente oxidada. Nitratos possuem concentração naturalmente baixa, sendo que a partir de 2,5 microgramas por litro indica o início de uma contaminação. Já para os nitritos, indica que há uma possível contaminação nas proximidades do local de coleta. Então, se você identifica nitrato ou nitrito, você vai poder compreender se a contaminação está próxima ao lugar de coleta ou um pouco mais distante. Por exemplo, quando se faz análise de água próximo dos cemitérios, se busca conhecer os níveis de nitrogênio no solo, em nitrato e em nitrito, para saber se está havendo algum tipo de contaminação. Como dissemos anteriormente, um dos problemas ambientais do não tratamento, não gerenciamento, da gestão inadequada de resíduos sólidos ou da total ausência desse processo de gestão pode também trazer impactos para o nosso ar, para o ar que respiramos e para a atmosfera. Isso se dá em função, todo o processo de decomposição de resíduos como um todo já gera gases que pode atingir a atmosfera. Por isso que os aterros sanitários têm sistemas de controle de coleta de chorume e de gases, mas nós veremos mais isso mais adiante, ok? Então, simplesmente pelo fato de existir, o resíduo já vai gerar algum gás que vai atingir a atmosfera. Se ele se decompor, no caso do resíduo orgânico, em condições aeróbicas, ele vai gerar menos gases poluentes, mas em condições anaeróbicas, ele vai gerar uma grande quantidade de metano, que é um gás de efeito estufa. Então, durante a decomposição do resíduo sólido, ocorre a geração de gases, como, por exemplo, está aqui o metano, os óxidos de nitrogênio, os óxidos de enxofre e o dióxido de carbono. Essa situação ainda é mais agravada quando o resíduo é queimado, porque além desses gases, uma grande quantidade de gases, além de material particulado, é ainda disposto para a atmosfera, podendo trazer diferentes efeitos dentro do contexto da qualidade do ar. Um dos primeiros efeitos que podem ser considerados a partir do tratamento inadequado de resíduos sólidos é a alteração na atmosfera no que diz respeito ao efeito estufa. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o que é efeito estufa? Se não sabe,
dá uma olhadinha, uma revisadinha no conteúdo de qualidade do ar ou de algum aspecto que vocês viram e busquem esse conceito porque ele é muito importante. O conceito de efeito estufa, naturalmente, não é algo que seja ruim para a gente. Sem o efeito estufa, ou seja, sem o aprisionamento de gases na atmosfera que aumentam a temperatura, nós não existiríamos, não existiria vida no planeta. Então, ele se trata basicamente da entrada de radiação em formato de ondas curtas e sua transformação para ondas longas dentro da atmosfera, por meio da absorção e reflexão dessas ondas dentro da atmosfera por meio dos gases existentes nessa atmosfera. Existem diferentes gases de efeito estufa. Eu queria saber de vocês se vocês sabem qual é a maior proporção de gás que tem de efeito estufa na atmosfera. O gás que tem sua maior quantidade. Bom, o gás que tem sua maior quantidade, o gás de efeito estufa, é o vapor de água. O vapor de água é um gás de efeito estufa e está constantemente presente na atmosfera. Tanto que, por exemplo, quando se fala em temperatura, se fala também em sensação térmica, que está diretamente relacionada à quantidade de ar, de água existente na atmosfera daquele determinado ambiente. Quanto maior for a umidade relativa do ar, maior é a sensação de calor, justamente por isso, porque o vapor d'água é um gás de efeito estufa. Além disso, nós temos outros gases de efeito estufa, que já são muito conhecidos entre nós. A gente pode considerar aí o dióxido de carbono e o metano, que é o CH4. O dióxido de carbono é liberado das atividades de combustão em termos gerais e o metano é liberado por meio de decomposição anaeróbica, ou seja, quando você decompõe um resíduo orgânico, principalmente de forma anaeróbica, você tem uma grande quantidade de liberação de metano para a atmosfera. A grande diferença entre os dois gases é que o metano possui um potencial de efeito estufa, de adsorção de calor e reflexão de calor muito maior do que a água e do que o CO2. Então, ter metano presente na atmosfera vai fazer com que o efeito estufa, a sensação de calor presente na nossa atmosfera seja ainda maior, aumentando assim as nossas temperaturas. Um outro aspecto que deve ser considerado também é as alterações da camada de ozônio em função dos resíduos que são gerados aqui no nosso planeta, né? A gente sabe que por meados da década de 90, 80, anos 2000, tivemos um grande problema com buraco na camada de ozônio. Esse buraco faz com que a radiação ultravioleta incida de forma direta sobre nós, causando uma série de problemas como queimaduras e problemas de pele. Esse buraco chegou a ser tão grande que os números de da incidência de câncer de pele na população mundial cresceu muito. Mas em função de uma série de políticas ambientais, esse buraco foi sendo diminuído. E ele é causado pelos gases CFCs, que são os clorofluorcarbonetos. Vocês já devem ter ouvido falar, certo? Com os avanços e com as discussões em função da camada de ozônio, o uso desses gases que eram utilizados basicamente em indústria da refrigeração, como geladeiras, ar-condicionados, e também nos produtos em aerosol, que nós usamos bastante, como desodorantes, inseticidas, bom ar, né, aquele aparelhinho de bom ar que a gente usa para deixar o ambiente mais agradável, tiveram que ser modificados, então foram proibidos o uso de clorofluorcarbonetos. E esse material foi substituído por um material que não agride a camada de ozônio, chamado os hidroclorofluorcarbonetos, né, que é adicionado a uma partícula de água. No entanto, quando adicionada a partícula de água, esse gás passa a se tornar um gás de efeito estufa, ou seja, resolve-se um problema e cria-se outro. Neste momento, está se discutindo novamente o crescimento do buraco na camada de ozônio em função do aumento desses gases novamente. Então, é uma questão ambiental muito importante que deve ser considerada e que vem a partir dos resíduos das nossas atividades. Bom, um outro aspecto interessante da poluição atmosférica e da mudança da composição da atmosfera em função da má gestão de resíduo sólido está relacionado à formação de chuvas ácidas. Na escola, quando a gente fala na escola, no ensino fundamental médio, a gente aprende que a chuva ácida é decorrente das atividades industriais. Ok, isso está muito correto. Mas a queima de resíduo também acaba contribuindo. Então, aqui nós temos, por exemplo, a poluição atmosférica saindo desde as indústrias, quanto dos domicílios, quanto dos veículos, né? Indústrias, domicílios, veículos e também da queima de lixo. Então, os gases atingem a atmosfera e sofrem um processo de fotoxidação e são poluentes ácidos,
como dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, hidrocarbonetos, que são emitidos para a atmosfera. Além disso, a gente tem o material particulado, ou seja, a fuligem, a cinza, aquele material visível que começa a atingir a atmosfera em função da queima de resíduo. E esse material é importante no processo de formação de chuvas. Então, ele acelera o processo de formação de chuvas e modifica todo esse processo, fazendo com que se formem chuvas cada vez mais intensas, né, em função do tamanho do material particulado, tá? E que demoram a precipitar. Neste sentido, esse processo de formação de chuva se alia aos componentes existentes na atmosfera, formando grandes correntes de chuva em outros lugares, justamente porque tem um material particulado, essa chuva demora a precipitar, então vai precipitar em outro lugar, formando uma chuva ácida, né? Ocorrendo então a transformação química do dióxido de nitrogênio para o ácido, para os dois ácidos, de nitrogênio e de enxofre, fazendo com que caia a chuva ácida. Naturalmente, o que a gente pode considerar é que toda chuva é ácida, mas quanto mais esses componentes estiverem presentes na atmosfera, maior será a acidez, ou seja, menor será o pH dessa água que estará precipitando. Finalizado a explicação sobre os problemas ambientais, mais uma vez aqui eu reforço, vocês devem ler os materiais suplementares, tá bom? Para que compreendam corretamente o conteúdo da forma mais esmiuçada possível. Então, nós passamos aqui a falar de um outro tipo de problema ocorrido do mau gerenciamento de resíduo sólido, que são os problemas operacionais. O que seriam esses problemas operacionais? Primeiro, a gente precisa entender o que são as questões operacionais de resíduo sólido, que está relacionado ao conjunto de infraestruturas e atividades operacionais básicas necessárias para o manejo de resíduos sólidos, que estão ligados ao conjunto de atividades, infraestruturas, instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final do resíduo sólido, seja ele para ser tratado ou disposto finalmente, né? Que pode ser originário tanto dos nossos domicílios, quanto de indústrias, quanto de varrição, limpeza de ruas e vias públicas, em termos gerais. Então, o processo operacional faz parte das atividades operacionais toda a infraestrutura necessária para que o processo de gerenciamento aconteça. Os problemas operacionais se dão justamente quando algo dentro desse conjunto de atividades operacionais acontece de forma equivocada, provocando um transtorno dentro do próprio processo, causando então um problema operacional. Um minutinho aí para vocês pensarem. O que será que pode dar errado aqui dentro desses processos que pode atrapalhar o próprio processo operacional de gerenciamento de resíduos? Como que uma atitude equivocada dentro de cada um desses pontos aqui pode atrapalhar o contexto geral, hein? E aí, vocês conseguiram pensar como que algum problema dentro do gerenciamento de resíduo sólido pode provocar um problema operacional ao longo de toda a cadeia de gerenciamento? Eu trouxe algumas imagens aqui para que possamos refletir. Olhando para essa imagem aqui, com essa quantidade de resíduo disposto, que tipo de problema vocês podem ver para dentro do problema operacional? Pensem comigo. Olhando para essa segunda imagem aqui, tá? Com essas pessoas fazendo a coleta de resíduo, que tipo de problema vocês veem que podem trazer algum problema operacional, assim como essa outra? Vamos lá? Bom, acredito que vocês tenham pensado ou estejam pensando, mas cabe aqui para mim levantar alguns pontos. Por exemplo, esse resíduo aqui, que está disposto dessa forma. Esses sacos plásticos, ok, são muito grandes, nós não sabemos o peso que esse saco plástico tem. Dependendo do peso, se ele for muito elevado, ele pode provocar um dano à saúde do trabalhador que vai coletar. Uma outra coisa ruim que tem aqui é o resíduo acondicionado inadequadamente ou não acondicionado. Ele está disposto diretamente sobre o solo. Então, o coletor ele não tem obrigação de coletar esse resíduo que está disposto dessa forma, certo? Ele vai coletar isso aqui. Mas muitas vezes, o coletor ele para juntar esse resíduo. E quando ele para fazer isso, ele perde tempo. Toda a coleta ela é milimetricamente calculada. Então, ele vai perder um tempo valioso da coleta ali, coletando esse material que alguém não acondicionou corretamente, tá bom? Aqui nessa outra imagem, qual o problema que nós podemos ver? Bom, percebe-se claramente que o resíduo não está
corretamente acondicionado, tem resíduo espalhado pela calçada. Isso traz um problema operacional? Sim, porque faz com que a coleta seja ineficiente, deixando resíduo espalhado para trás. Além disso, se eles resolverem coletar esse resíduo que está caído, que não é obrigação deles, eles vão novamente perder tempo de coleta. Um outro aspecto interessante, que é o oposto daqui de sacos muito grandes e que podem estar muito pesados, não podemos presumir que está pesados, é uma hipótese, né? São sacos muito pequenos. Os sacos muito pequenos inviabilizam também, atrasam o transporte. Além de sacos muito pequenos, sacos inadequados, que podem rasgar com facilidade, né? Se esses sacos não são adequados, o resíduo vai rasgar, vai cair, vai provocar uma eficiência no processo de coleta, tá bom? Aqui também a gente tem que a grande quantidade de embalagens, resíduos colocados em diferentes sacolinhas, faz com que eles tenham que dar muitas viagens do carro coletor para o ponto de coleta, o que também acaba atrasando, ok? Se vocês observarem tanto nessa como nessa imagem, os coletores estão com um equipamento de proteção individual incompleto, né? Muitos deles não estão com luva, essa roupa não tem a faixa sinalizadora, eles não estão usando máscara, não estão usando óculos, protetor, esse daqui não está usando chapéu, né? E a camisa deveria ser de manga comprida. A gente entende que um país como o nosso, que é muito quente, essas condições transformam o trabalho ainda mais difícil. Por exemplo, a roupa muito fechada. No entanto, é o que seria seguro para o trabalhador. Aqui, novamente, a gente tem o resíduo disposto de forma inadequada, além de ser diretamente no solo, como estão todos os outros, em sacolinhas pequenas, irregulares, uns muito grandes, outros muito pequenos, que podem atrapalhar o processo e provocar também alguns danos para o próprio trabalhador. Se esse resíduo tiver acondicionado inadequadamente e esse saco tiver com vidro ou com algum material perfuro cortante, esse trabalhador pode se cortar, se machucar, trazendo um dano para ele também, não só atrasando a coleta, mas trazendo um dano humano para aquele profissional que está ali trabalhando. Então, esses são exemplos minimamente aonde, por exemplo, o acondicionamento inadequado de resíduos, ele traz um problema operacional para a coleta, seja ele um problema ao dano à saúde física do trabalhador, ou ao atraso da coleta, ou a coleta ineficiente porque o resíduo fica para trás. Então, é um problema que acontece dentro do próprio gerenciamento porque alguém fez alguma coisa errada ou algo errado, ou seja, o resíduo não foi acondicionado corretamente, que atrapalha o processo ou toda a cadeia. E aí, podemos pensar em mais exemplos de problemas operacionais. Alguém pode trazer para a gente discutir nossa aula síncrona? A gente vai conversar sobre isso. Queria ouvir de vocês. E quanto aos problemas sanitários? Quais são os possíveis problemas sanitários que o mau gerenciamento ou não gerenciamento de resíduos sólidos pode ocasionar? Primeiramente, a gente precisa saber do que se trata esse termo, né, de sanitário. Então, a gente vai tratar aqui o sanitário, de acordo com a Lei 11.445, que trata de saneamento básico, como os 4 eixos do saneamento básico. Então, a gente vai discutir aqui problemas sanitários, enquanto os problemas ocasionados no sistema de saneamento básico como um todo, mas também relacionado à saúde da população, à salubridade ambiental, tá? Que está relacionado à saúde, como a gente vai discutir daqui a pouco. Então, de acordo com a Lei Federal 11.445 de 2007, considera-se saneamento básico como um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais. Então, são 4 eixos do saneamento básico, ok? Como que a má gestão de resíduos ou a não gestão de resíduos pode ocasionar problemas em cada um desses eixos? Vamos pensar. Nós acabamos de falar de problemas operacionais, que é quando algum problema acontece dentro do gerenciamento de resíduo sólido, atrapalhando o próprio processo de gerenciamento. Então, aqui cabe os problemas relacionados dentro da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Nós falamos ali, por exemplo, e vocês ficaram de pensar para mim, sobre quais são os possíveis problemas operacionais que podem acontecer. Nós demos exemplo do mau acondicionamento durante a coleta. Será que esse é apenas um dos exemplos? Então, eu estou aguardando para a gente conversar na nossa aula síncrona. E no abastecimento de água potável, quais são os problemas que podem acontecer? Bom, um pouco nós já falamos também hoje. A própria contaminação do corpo hídrico pode fazer com que a água que é fornecida
para a população tem algum tipo de contaminação trazendo problemas de saúde, ou até mesmo o entupimento de bombas adutoras por causa da obstrução por resíduo sólido que estavam presentes dentro do corpo hídrico, provocando um impacto operacional nesse sistema. O esgotamento sanitário, como que ele pode ser alterado? Bom, os sistemas de coleta, de tratamento, de coleta de esgoto, muitos deles não são considerados um diâmetro de tubulação adaptado para determinados resíduos. Então, por exemplo, o resíduo de gordura, o óleo proveniente da nossa cozinha, ele é um resíduo que pode tranquilamente provocar um entupimento de uma tubulação de esgotamento sanitário. Esse é um problema muito grande, um dos problemas que mais ocorrem, fazendo com que a tubulação fique entupida. Aí a gente vai ter o quê? Refluxo de esgotamento sanitário, retorno para as casas e uma situação de caos completo, a necessidade de abrir, desentupir, repor a tubulação. Isso pode acontecer com diversos tipos de resíduos, né? Então, por exemplo, tem cidades que são dimensionadas para que o papel higiênico no momento da higienização nos sanitários, seja liberado junto com o esgoto, junto com o resíduo do vaso sanitário. Mas tem cidades que não. Então, às vezes, as pessoas acabam jogando papel higiênico, determinados resíduos dentro do banheiro, como absorvente, junto com o vaso sanitário, dando descarga. Tudo isso pode provocar um entupimento dos serviços de coleta de esgotamento sanitário. Então, dessa forma, a má gestão de resíduos pode impactar. E os sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais, como que podem ser impactados? Isso daí acho que é o mais comum no nosso dia a dia, né? Como aquela propaganda da televisão fala, os esgotos, as tubulações são entupidas porque jogamos lixo nas ruas e aí quando chove, isso é muito conhecido. Então jogar lixo na rua, ele vai parar diretamente nas tubulações de drenagem pública das vias públicas, né? Então, se isso estiver entupido, quando vier as chuvas, toda aquela região vai sofrer uma inundação, um alagamento, né? Então, o entupimento dessas tubulações por resíduo sólido é basicamente um dos maiores problemas que o resíduo sólido, ou gestão de resíduo sólido inadequada pode trazer dentro dos sistemas de saneamento como um todo. O segundo aspecto que iríamos considerar aqui como problema sanitário está relacionado à saúde pública da população, como já conversei anteriormente. Então, os lixões, as áreas insalubres de disposição de resíduo inadequada são terríveis para a saúde pública da população, tanto pela contaminação ambiental, como aspectos que nós já falamos aqui, quanto para a proliferação de macro e microvetores, né? Aí aqui abaixo a gente tem os exemplos dos macro e microvetores. Então, são exemplos de macrovetores, os ratos, as baratas, as moscas, os mosquitos, os animais de maior porte, dentre eles cães, aves, suínos e equinos, que acessam constantemente o resíduo sólido. E microvetores, vermes, bactérias, vírus e actinomicetos. Então, esses são alguns exemplos de vetores que podem se beneficiar do resíduo disposto inadequadamente e que podem trazer problemas para a nossa saúde, né? Um outro problema que pode ser mencionado, como a gente pode ver aqui, é relacionado às condições desumanas de trabalho, das pessoas que trabalham coletando resíduo reciclado, que muitas vezes, na maioria das vezes, acabam lidando diretamente com resíduos sem nenhum tipo de proteção, e esse contato com esse resíduo, onde tem todos esses vetores que já foram mencionados, vai trazer problemas de saúde para essa população. Aqui nós temos também uma imagem de resíduo volumoso, então a gente tem aqui uma grande quantidade de pneu. É muito conhecido que o pneu, quando fica disposto no meio ambiente, assim, sem nenhum tipo de proteção, ele vai acumular água e servir de abrigo para a proliferação de vetores, como por exemplo o mosquito da dengue, né? Então estão aí entre os fatores de problema de saúde do mau gerenciamento de resíduo sólido, quando ele é disposto de qualquer forma, podendo servir fonte de abrigo e alimentação para vetores. Aqui estão ainda alguns pontos que podem ser elencados. Então, a disposição de material inadequado, o mau acondicionamento de resíduo dentro das nossas próprias residências. Então, aquele resíduo que fica ali, que a gente acaba esquecendo de dispor, que fica dentro da nossa casa, pode virar uma fonte de abrigo ou de alimento para vetores. O transporte inadequado de resíduos, um resíduo que cai na via pública, também pode ocasionar um problema sanitário, porque, por exemplo, ele pode cair tanto para a proliferação de vetores, mas também como pode entupir os bueiros, como conversamos ainda há pouco.
O chorume, que leva a contaminação para os corpos hídricos, que é proveniente da decomposição da matéria orgânica. Os restos de alimentos são atrativos para os macrovetores e os resíduos mal dispostos dão condições de alimento, abrigo e reprodução desses vetores, né? Então, aqui está a fonte, eu vou passar o capítulo para vocês darem uma lida. Aqui a gente tem o Aedes aegypti, né? Que é um transmissor aí da dengue e da zika, né? Que é um mosquitinho que a gente tenta bastante combater. Já existem trabalhos publicados que evidenciam a relação entre epidemias de dengue e o mau manejo de resíduos sólidos em determinados municípios. Eu já vi esse trabalho feito para o município de Altamira, aqui próximo, né? Então, há evidência científica disso. E aqui temos um ratinho, né? Que acaba se alimentando dos resíduos que a gente dispõe e que também pode nos transmitir uma série de doenças. Aqui nós temos um quadro extraído de Barros, 2012, que traz uma classificação, não é uma classificação, mas uma descrição de quais são os vetores, os modos de transmissão de doenças, as doenças que são transmitidas e as formas de controle desses indivíduos. Então, por exemplo, nós temos aqui o rato, que vai nos transmitir alguma doença por mordida, por urina e fezes e através de suas pulgas. Quais são as doenças? A peste bubônica, o tifo murino, a salmonelose, a tichinose, a febre de Haverhill, a toxoplasmose, dentre outras doenças. Como que eu posso controlar a proliferação desse vetor? Coletando e dispondo adequadamente o meu resíduo sólido e o meu esgoto. A proteção dos alimentos, para que esses animais não acessem os nossos alimentos, a eliminação de frestas nos domicílios para que eles não entrem nas casas, a desratificação, né, que é o controle deles, e a utilização de inimigos naturais. Aqui nós temos também as moscas, que vai transmitir qualquer tipo de doença para a gente, que está relacionada aqui por via mecânica, pelas suas patinhas que encostam nos nossos alimentos ou nos recipientes que a gente vai usar, prato, colher, talher, e pelas fezes e pela sua saliva. Então, aqui estão algumas das doenças que podem ser transmitidas pelas moscas: a febre tifoide, a varíola, a teníase, a poliomielite, a cólera, desinteria, hepatite infecciosa, amebíase, giardíase e salmonelose. Como que eu posso controlar? Mais uma vez, nós temos aqui a salubridade ambiental, por meio da coleta e disposição adequada dos resíduos e do esgoto, proteção de alimentos, limpeza das instalações e utilização de larvicidas e inseticidas. Observem que os métodos de controle desses indivíduos vêm depois dos métodos de não surgimento desses indivíduos, como, por exemplo, um manejo adequado dos resíduos e uma limpeza adequada do ambiente, proteção dos alimentos também. Aqui nós temos os mosquitos e as baratas. Então, os mosquitos é transmitida doença por meio da picada da fêmea. As doenças transmitidas é a febre amarela, leishmaniose, dengue, malária, zika, né, e filariose. Quais são os métodos de controle? Novamente aqui, aspectos fitossanitários. Coleta e disposição adequada de resíduo e esgoto, controle com predadores naturais, né, favorecer o equilíbrio ambiental das cidades, que hoje em dia está muito difícil, e a nossa proteção individual, né, uso de repelente e uso de inseticidas. Para as baratas, elas transmitem por via mecânica também as patinhas e pelas fezes. Quais são as doenças? Amebíase, giardíase, outras doenças gastrointestinais e a febre tifoide. Quais são os métodos de controle? Mais uma vez aqui, controles fitossanitários e manejo adequado de resíduos. Coleta e disposição adequada dos resíduos e esgoto, proteção dos alimentos, limpeza, higiene das instalações, dos nossos domicílios e utilização de inseticidas. Aqui nós temos um quadro com as formas de controle mais específica, né, para cada um desses problemas. Então, combate ao animal na fase aquática, né, destruição dos criadouros, destruição das larvas. Então, pode ser feito aterro, drenagem, já para destruição das larvas, petrolagem, uso de larvicidas ou inimigos naturais. Na fase alada do animal, né, no interior das habitações e no exterior das habitações. Uso de inseticidas, captura e desmaste. A proteção do homem, né, individual e coletiva. Uso de mosquiteiros, véus, repelentes e coletivas, né, sobre telas nas portas, a melhoria da iluminação dentro dos ambientes.
Aqui nesse quadro nós trazemos as principais medidas de controles para roedores, sejam elas permanentes ou temporárias. Então, estão entre elas a construção à prova de ratos, uma construção sem frestas, a eliminação de aberturas dentro dos imóveis e possíveis abrigos, lembra daquele resíduo, aquele sofá velho que está jogado no sofá, no quintal, ou qualquer tipo de material que está sem necessidade no seu quintal. A supressão de alimento, ou seja, o controle do resíduo orgânico dentro do domicílio, ter minimamente lixeiras com tampas, essa é uma possibilidade. Fazer a coleta do resíduo orgânico sempre que tiver a coleta do resíduo, não deixar muito tempo acumulado lá dentro da lixeira, isso também faz com que diminua a incidência de ratos. E o uso de ratoeiras. Medidas temporárias, uma delas indicada é a fumigação, que é a utilização de venenos, né, em todo o ambiente. Para isso não pode ter pessoas. A utilização de inimigos naturais, então tem muita gente que acaba criando o gatinho, né, um gato para fazer a caça do rato, mas lembrando que o gato ele é um animal também que necessita de determinados cuidados, né? Então você pode até ter um gato em casa, mas hoje tem que considerar muitas condições de ambiente que você dá para esse animal, porque as condições de maltrato aos animais não são permitidas, devem ser consideradas o bom cuidado aos animais, e o envenenamento dos animais. Para quem tem uma medida de controle natural, um inimigo natural, o envenenamento não é aconselhável, né? Porque senão você vai tá eliminando o seu controle natural e o rato ao mesmo tempo. Aqui nós temos o fluxograma presente também no capítulo de Barros, que eu vou mandar para vocês, tá? Que isso diz respeito às vias de contato humana com resíduo sólido e como isso pode nos trazer algum tipo de impacto. Então, resumindo tudo o que nós conversamos aqui. Então, os resíduos sólidos, eles podem nos causar um problema por meio do contato direto. Lembrem-se da atividade que eu passei para vocês sobre a importância do manejo de resíduos sólidos em tempos de pandemia, por exemplo, e o seu contato direto, tá? Ou por contato indireto. Contato direto é quando eu vou manusear diretamente o resíduo e ali eu posso pegar algum tipo de doença ou ter algum tipo de contaminação ou me cortar, alguma coisa do tipo. O contato indireto vem por meio da degradação do meio ambiente, seja ela do ar, da água e do solo, e esses efeitos nesse meio ambiente vai trazer malefícios para a gente, como nós já conversamos anteriormente, né? Traz malefícios para os seres humanos. E por meio dos vetores, que pode ser por um contato mecânico ou biológico, ou contaminação do alimento, trazendo também, como nós acabamos de discutir, esses quadros que mostram as formas de contaminação por cada um dos vetores, trazendo também doença para nós enquanto seres humanos. É importante destacar que esses organismos que estão presentes nos resíduos e que podem nos fazer ou trazer alguma doença, eles têm um tempo de durabilidade no meio ambiente, eles ficam um tempo vivos, né, para que a gente nos causando algum dano. Então, por exemplo, aqui, bactérias como a salmonela, que causa febre tifoide, pode ficar entre 29 e 70 dias. Há outros tipos de salmonela, né, que traz a febre paratifoide, também entre 29 e 70 dias. O outro tipo de salmonela, que traz a salmonelose, de 27 a 70 dias. A Shigella, que causa disenteria bacilar, né, que é uma infecção intestinal por bactéria, de 2 a 7 dias. Tempo de sobrevivência em superfícies, em resíduos. Os coliformes termotolerantes, gastroenterites, né, até 35 dias, tá? A leptospira, que causa a leptospirose, de 15 a 43 dias. O Mycobacterium da tuberculose, né, causa tuberculose, de 150 a 180 dias, tá? O Vibrio cholera, que traz a cólera, de 1 a 13 dias, ok? Aí a gente tem aqui vírus, o enterovírus, por exemplo, da poliomielite, de 20 a 70 dias. O coronavírus, né, que a gente tem aí discussões que podem ficar 8, 10 dias, dependendo do tipo de resíduo. E aí isso vai muito da pesquisinha que vocês vão fazer para fazer a atividade 3. Os helminths, que tem as ascarilobrincoides, né, e os Tishurian, que traz a ascaridíase e a tifuríase, né, podem viver aí de 2.000 a 2.500 dias e 1.800 dias. As larvas de ancilostomos, que traz a ancilostomose, né, de 25 a 40 dias. E os protozoários, como por exemplo a entamoeba, que
conhecida como amebíase, né, ameba, de 8 a 12 dias. Então, é importante considerar esse tempo de sobrevivência para a gente considerar o manejo adequado do resíduo também e perceber que nós estamos diretamente expostos a contrair qualquer um desses micro-organismos, portanto, desenvolver alguma doença, tá bom? Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas nessa aula, eu vou estar dispondo elas para vocês. Todo o material deve ser lido, como nós já conversamos anteriormente, tá bom? Eu fico à disposição para nós esclarecermos as nossas dúvidas na nossa próxima aula síncrona, tá certo? Um abraço e até logo!